O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disto a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levardes em conta nossos erros, se levardes em conta aquilo que carregamos dentro de nós, mesquinhez, indiferença, inveja, fofoca, quem subsistiria? Na verdade, em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Em vós, ó Senhor, se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. O salmo que acabamos de rezar, ele dá o tom de algo fundamental que Paulo escreve aos Romanos, no qual ele busca acentuar a seguinte realidade: romanos, judeus, todos somos chamados a formar um único povo, o povo de nosso Deus. E todos nós poderemos sempre encontrar alguma coisa que seria um empecilho para participarmos desse povo, para participarmos da vida que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta. Todos, sem exceção, a começar de mim, temos nossas mazelas. Todos temos nossos limites. Todos somos passíveis de erro. E ele escrevendo, na primeira parte, ele vai falar da realidade da vida do povo de Roma, o povo pagão. Vai apontar muitos erros. Por fim, ele agora começa a falar do povo judeu. Porque enquanto os pagãos estavam e se sentiam livres para fazer todo tipo de coisa,
o povo judeu tinha que observar a lei e a observância da lei. Por serem homens e mulheres que observavam tudo, então receberiam a graça e a vida, a salvação, a justificação. Enquanto uns viviam como poderia e como lhes era a bel prazer, outros viviam numa rigidez tamanha. É por isso que ele vai dizer: agora, sem depender do regime da lei mosaica, dos preceitos da lei judaica, a justiça de Deus se manifestou. Não por causa da lei. Essa justiça de Deus se realiza mediante a fé em Jesus Cristo. Vivemos segundo a graça de nosso Deus, por meio de Jesus Cristo. Pela graça que Ele nos concedeu, Ele nos oferece isso de graça. E fica o critério de nós assumirmos ou não caminhar segundo a sua graça, a sua vontade, a sua palavra, a vida que Ele nos apresenta. Não é mérito meu, nem vosso, é dele. Por isso que o Salmo é tão importante. Se o Senhor nosso Deus levasse em conta nossas faltas, se Ele realmente levasse em conta tudo que somos capazes de fazer, Ele deixaria de olhar aquilo que nós podemos ser. O que Ele pode realizar junto de nós. E Ele realiza mediante a fé em Seu Filho Jesus Cristo. Fé essa que faz com que nossos ouvidos cada vez mais estejam abertos, nosso coração se esforce em dilatar-se, nossos braços e nossas pernas se coloquem numa ação de viver segundo aquilo que Ele nos ensina. Com a seguinte certeza: em vós, Senhor, se encontra a verdadeira graça. Em vós está a nossa segurança. Em vós está a nossa salvação. É fundamental que isso esteja muito bem assentado dentro do coração de cada discípulo, discípula de Jesus Cristo. É fundamental porque, senão nós podemos cair naquele erro, o dos pagãos. Vamos viver a vida como for o caso, vamos viver de qualquer maneira, o importante é viver. Ou então vamos viver exatamente como o que hoje Paulo vai dizer. Não é por causa que nós observamos alguma coisa que Deus nos quer, não. Ele nos quer porque nos ama. Prova disso que muitas vezes, ao longo de toda a história da salvação, foram realizadas várias ações de nosso Deus para que nós pudéssemos ficar com Ele. Mas nós escolhemos, ao longo da história da salvação, a humanidade escolheu ir rompendo essa aliança, até que, por fim, Ele nos dá em Seu Filho Jesus Cristo aquilo que mais precisamos. Não alguém que nos fale, mas alguém que nos mostre. Alguém que seja o próprio modelo do que devemos viver. E daí, então, eu fico encantado com algumas falas que são proferidas a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas que são até encantadoras, mas que podem fugir do fundamental. O que eu, particularmente, segundo aquilo que medito, rezo e aprendi, é fundamental. Me explico. Existem muitas pessoas que são admiradas por Jesus Cristo e citam os versículos todos, e devemos sim conhecer a Escritura, ter intimidade com ela. Aqueles que têm uma capacidade de guardar
algumas informações, como citar o capítulo, o versículo, que bom, louvado seja Deus por isso. Mas nunca podemos nos esquecer de que não basta a proferir ou a admiração por determinados versículos. É necessário, e aí está a característica fundamental, se eu me faço discípulo de Jesus Cristo, porque reconheço que, na verdade, é por causa dele, é a graça dele, é nele que se encontra a vida, é nele que se encontra a verdadeira esperança. Ele é quem faz com que minha vida tome realmente um novo sentido. Ele me dá a perspectiva de que a eternidade começa a ser vivida agora, a comunhão com o nosso Deus começa a ser vivida agora. Se isso está implícito dentro de mim e bem incrustado, eu não posso ser como aqueles que admiram uma obra, um quadro, ou se encantam com poemas, mas que na verdade só sabem recitá-los. Porque a Escritura e o Evangelho não é um poema, não é um quadro que simplesmente nós admiramos. Jesus não é uma personalidade simplesmente para termos uma admiração. Pelo contrário, o Senhor nosso Deus, desde sempre na sua palavra e em Jesus Cristo nosso Senhor, Ele é aquele modelo do que devemos assumir viver. Essa é a grande diferença. Hoje nós escutamos o Senhor nosso Jesus Cristo, voltando-se para os seus interlocutores, mestres da lei, fariseus, e dizendo explicitamente: vocês podem até admirar os profetas, vocês podem até ter construído túmulos para eles. Mas de que adianta isso, se vocês não assumem viver o que eles indicaram? Se vocês, por exemplo, não olham para aqueles que falaram do povo de Deus como uma mulher adúltera, e que por amor o Senhor nosso Deus se comportaria como aquele que acolhe sua mulher por amor a ela e resolve com ela recomeçar uma história, não lhe apontando o dedo, mas ajudando-a a restituir a sua integridade. De que adianta vocês admirarem Isaías se vocês não compreendem que vocês devem ser os homens que, escutando a palavra, se entendam como luz para todas as nações? De que adianta vocês admirarem Jeremias, que no seu jeito, às vezes até lamentoso de falar: ah, Senhor, eu sofro demais, mas eu estou servindo ao Senhor. Assim é um pouquinho Jeremias, que se alegra imensamente com o nosso Deus, mas é como aquela pessoa que começa a falar para falar uma coisa boa, narra 30 ruins. De que adianta vocês admirarem a Jeremias, mas não deixarem-se seduzir pelo nosso Deus e compreender que, na verdade, Ele é quem sustenta a nossa caminhada? Como podem admirar a Joel, se vocês não deixam com que o próprio Espírito do Senhor os inflame para trilharem um caminho de recomeço e reconstrução pessoal, comunitário, social? Admirar a Escritura e citar a Escritura não significa necessariamente que nós estamos fazendo aquilo que é preciso. E aí está o ponto central. Volto a Paulo. Não é somente agir por agir, seguindo os impulsos ou as ideias, como os pagãos. Mas também não é simplesmente achar que aquilo que nós fazemos é o suficiente para nos garantir alguma coisa. É necessário estarmos completamente voltados para aquele que é a graça, que deve estar no centro da nossa história e que deve não só ser alguém que nós admiramos ou que nós citamos, como muitos citam de todas as vertentes, de todas as formas, em muitas ideologias, mas da seguinte maneira: Deus se fez carne,
habitou entre nós. Em que medida eu deixo com que a vida de Deus se torne carne na minha carne, com todos com quem eu convivo? No meu comprometimento social, no meu comprometimento político, no meu comprometimento eclesial como igreja, no meu comprometimento familiar, no meu comprometimento até da minha ociosidade, do momento em que eu estou para descansar. Em que local realmente o Senhor ocupa o centro da minha vida? Ele está ali ou não? E aí eu trago a imagem do castelo interior. Um castelo tem vários cômodos, mas tem aquele que é o mais importante. 2. Aquele aonde fica o rei para governar e aonde é o lugar da intimidade do rei, o seu quarto. E para chegar a esse lugar tem que passar por vários outros cômodos, por muitos caminhos. Aqui dentro, qual é o lugar mais importante onde o Senhor está? Em mim. Ele está no lugar que ele deve estar? Ou ele está lá num quartinho? De vez em quando eu vou visitá-lo. Qual o lugar? De pé, apresentemos ao Senhor nossas preces.